Bem-vindos ao último vídeo do nosso tutorial Baby Yoda, a última parte, cabeça. Seguindo para nossa lista de materiais, o que a gente vai precisar é a mesma coisa dos outros vídeos, só que nesse a gente vai precisar dos olhos. Que, quando chegar na parte do olho, eu falo direitinho sobre, ok? Então, para a gente continuar a nossa cabeça do nosso Baby Yoda, a gente vai precisar do corpinho. Terminado aqueles 16 pontos, a gente vai fazer sobre ele a nossa cabeça. Comece com um aumento e um ponto baixo. Você vai fazer isso 8 vezes, ou seja, 8 aumentos no final, até chegar a 24 pontos. Aumento, ponto baixo, aumento, ponto baixo, aumento, ponto baixo. Chegando agora à nossa segunda carreira de aumentos, vai colocar o marcador novamente e vai começar com um aumento e 3 pontos. Agora, nosso aumento é de 6 pontos. Então, agora a gente vai ter uma multiplicação aí da tabuada do 6. Até chegar a 30 pontos, ok? Finalizou essa segunda carreira, a gente vai para a quarta carreira de aumentos. Colocou o marcador e agora a gente tem um aumento e 4 pontos baixos. Só que para não ficar marcado, eu gosto de fazer dessa forma. Coloca 2 pontos, você faz o aumento e faz os 4 pontos. A gente vai cortar esses 4 pontos pela metade para os aumentos não ficar um em cima do outro, ok? E depois você vai continuar normalmente, 4 pontos e um aumento. E no final ele vai ter 2 pontos só, chegando a 36 pontos. Agora a nossa quarta carreira é um aumento e 5 pontos, até ficar com 46. Vocês estão vendo aí, ó, que é a tabuladinha do 6, ok? Desde o número 2. E terminando essa etapa número 4 de aumentos, a gente vai colocar um pouquinho mais de enchimento no corpo, claro, se precisar. Se você já encheu bastante, não precisa pôr. E vai colocando aos pouquinhos para ir modelando, como eu disse no vídeo anterior. E vai afofando ele para tomar cuidado para o enchimento não ficar aparecendo entre os pontos, ok? Depois que você encher um pouquinho, a gente vai continuar 6 carreiras sem nenhum aumento e nenhuma diminuição. Então a gente sempre vai ter 42 pontos até o final. Enquanto eu tô aqui fazendo aquelas carreiras numa velocidade super rápida, curte aqui o meu vídeo para dar um help. O que você acha? Se inscreve também. Agora, continuando, tire o marcador, coloque novamente nessas 6 carreiras que você acabou de subir e a gente vai começar uma carreira de diminuição. Diminuição e 5 pontos baixos. Diminuição e 5 pontos baixos. Você vai fazer isso 6 vezes até chegar nos 36 pontos finais. Ou seja, a gente diminuiu 6 pontos. A próxima carreira, quer dizer, na verdade as duas próximas, a gente vai subir 2 carreiras. Depois que você subiu essas 2 carreiras sem nenhum aumento e nenhuma diminuição, a gente vai colocar os olhos. Os olhos, como eu disse lá no comecinho, eu usei o número 18 para essa linha que eu estou usando, ok? Mas se você usou uma linha mais fina, mais grossa, isso vai depender do tamanho dos seus pontos. Isso porque os olhos têm o tamanho aproximadamente de 3 pontos baixos, ou seja, a largura desses olhos vai ter 3 pontos baixos. Então, você pode fazer isso a partir do feltro. Você pode cortar ele e colocar num diâmetro de 3 pontos. Depois que você tiver os olhos, você vai poder colocar os olhos, obviamente. Você vai contar 9 carreiras do pescoço para cima e colocar um alfinete para a gente marcar aonde que a gente vai introduzir os olhos, ok? Eita, tirei o dedo, me perdi. Contando de novo 9 carreiras, colocou o alfinete bem no meio. A medição aqui é no olhômetro, tudo bem? Mas ó, você vendo o vão das perninhas, a gente pode saber mais ou menos onde que é o meio. Colocou bem ali no meio e agora a gente vai marcar o ponto dos olhos. A gente vai contar 2 pontos baixos da direita e para a esquerda e vai colocar o marcador. Ó, 2 pontos para a direita, colocou o marcador. Aí vai contar de novo 2 pontos desse meio para a esquerda, colocou o marcador. E é bem aonde a gente vai colocar os nossos olhos. Ah, mas não é bem em cima desse ponto, é na lateral, ok? Colocou um olho e colocou o outro. Caso você use um olho muito grande, que nem esse que eu usei,
Você pode pegar a tesoura ou uma caneta ou um alicate para auxiliar na abertura dos pontos. Introduzir um olho, você faz o mesmo com o segundo, tá? Do lado do alfinete. Colocou aqui do ladinho do alfinete, bem centralizado, tá? A gente vai ter 5 pontos de distância um olho do outro, sendo que o ponto do meio é o terceiro ponto. Tira o alfinete para a gente conseguir prender aqui bonitinho com um prendedor, chamado trava de segurança. Colocou os dois. Se você quiser reforçar essa trava, você pode dar uma queimadinha nessa partezinha preta com um isqueiro, que fica bem presinho e depois você amassa um pouquinho assim com a mão. Ou você pode fazer aqui que nem eu, que estava sem isqueiro, e colocou cola mesmo, com essa cola universal. Atenção! Vídeo tutorial do bordado do rosto será disponibilizado apenas para quem comprar a receita, link na descrição do vídeo. Continuando a nossa receita para fechar o cérebro do Baby Yoda, a gente vai colocar o marcador novamente para marcar e vai continuar fechando com uma diminuição e 4 pontos baixos. Lembrando que eu faço aqui que nem nos aumentos, faço 2 pontos e a diminuição e os 4 pontos baixos, para a gente não ficar marcado um em cima do outro. Apesar de que a gente subiu 2 carreiras, não precisa necessariamente falar isso que eu acabei de falar. Pois bem, terminou essa carreira de diminuição em 4 pontos. Eu coloquei aqui a orelha porque eu tenho um pouco de dificuldade de costurar coisas com enchimento dentro e sempre sai aquelas coisinhas brancas. Então, se você quiser, você pode costurar assim como eu, a orelha antes de fechar a cabeça. Eu só dei uns pontinhos lá para fechar mais um pouquinho esse vãozinho da orelha para dar aquela dobradinha. E você vai colocar as orelhas com 5 pontos de distância, assim como os olhos. Então ele vai ficar bem atrás ali dos olhos, ok? A medição aqui não tem os pontos certos, mas é basicamente em uma carreira abaixo dessa primeira diminuição que você fez. Tá gravando. E você vai costurar ali. Depois de você costurar as orelhas ou não, você vai continuar diminuindo novamente, agora com 3 pontos baixos e uma diminuição, 24 pontos no final. Lembrando que antes a gente fez diminuição e 4 pontos baixos, ok? Que terminou com 30 pontos, então a gente está diminuindo de 6 em 6 pontos até o final. Terminou essa carreira de diminuição, a gente vai colocar um pouquinho de enchimento. A gente vai colocando aos poucos e principalmente para modelar debaixo dos olhos, porque a gente tem o nosso pininho e a nossa trava de segurança. Mas se você costurou com feltro, fez com algum outro tipo de material, você não precisa se preocupar muito com isso. Agora a gente vai terminar de fechar o nosso cérebro do Baby Yoda com uma carreira de diminuição e 2 pontos baixos, chegando a 18 pontos. Outra carreira de diminuição e 1 ponto baixo, assim como está descrito aí do seu lado, ok? Vai colocar mais um pouquinho de enchimento e depois diminuição em toda a carreira. E por fim, você vai arrematar. Eu arremato da seguinte forma. Eu deixo cerca de uns 10 centímetros de linha. E eu vou costurando dessa última carreirinha, de dentro para fora, pegando somente a alcinha de fora. Uns 4 ou 5 pontos no máximo. Sendo que no último ponto, eu vou já fazer o nó para introduzir dentro da cabeça e puxar. E ele magicamente, esse nozinho, ele vai sumir desta forma. Yes! E depois você pode continuar rematando, costurando esse restinho de linha dentro da sua peça. E esse foi o tutorial do corpinho e cabecinha do Baby Yoda. E caso você queira adquirir a roupa, a fralda e o bordado desse rostinho fofinho, o link de compra para receita paga tá aqui na minha descrição do vídeo. Muito obrigada por ficar até o finalzinho desse vídeo e em breve terei mais tutoriais e vídeos para você. Curte, se inscreve, compartilha e me segue ali no Instagram. Falou, falou!